alegria estarmos aqui nesse dia de retiro. Tantos jovens da nossa paróquia aqui reunidos, orando, buscando a Deus e, ao mesmo tempo, se preparando para esse grande momento de evangelização que nós teremos no próximo final de semana. Vamos acolher tantos jovens que não fazem parte da nossa família paroquial, jovens afastados e que precisam de Cristo, precisam se encontrar com Ele. Cada uma das atividades de evangelismo que nós fazemos, para nós, é vital, é central, e é por isso que toda a paróquia se mobiliza. Porque se trata não apenas de salvar pessoas que estão eventualmente perdidas, mas também de incorporá-las à nossa casa. Por isso eu queria, nessa pregação, um pouco trabalhar com a ideia de que nós não estamos apenas organizando um evento evangelístico para a conversão individual de pessoas. Isso é bom, mas isso é pouco. Por quê? Digamos que nós temos um grande ajuntamento e que nós preguemos o Evangelho. Se estas pessoas que receberam um anúncio não passam a fazer parte da igreja, o que vai acontecer é que essa água vai escorrer e vai embora. Vai ser uma informação a mais que elas recebem. Portanto, o Papa Paulo VI dizia que evangelizar é edificar a igreja. As duas coisas são inseparáveis. E nós precisamos entender isso e, para isso, entender que nós precisamos dar uma família para essas pessoas. Vejam bem, o mundo está cheio de grupos de afinidade. É o que mais tem. Então você tem, sei lá, o grupo que gosta de tal time, o grupo que gosta de jogar tal jogo eletrônico, o grupo que gosta de tal série. O pessoal se mobiliza, se junta, são grupos de afinidade. Quer dizer, o mundo sabe fazer uma turma. E há muitas turmas por aí. Deus nos chama a ser igreja. Igreja não é uma turma, é uma família espiritual que congrega pessoas diferentes, pessoas que têm uma cabeça, um jeito de ser, que têm uma série de características diferentes. E o que acontece é que, como nós hoje, infelizmente, temos famílias tão pequenas, nós não conseguimos lidar facilmente com os defeitos dos outros. Então vejam, muitas pessoas se afastam do corpo, se afastam da igreja, por causa dos nossos defeitos. E, ao invés de entenderem que isso é uma ocasião de crescimento, assim, só vou fazer uma pausa aqui, não estou na missa, mas está atrapalhando um pouquinho as criancinhas aí brincando. Pediria talvez que colocasse no salão, não sei, porque tá
tá atrapalhando um pouco. Eu não falo isso na missa porque às vezes as pessoas se ofendem mortalmente, né? Nunca mais volto à paróquia. Mas aqui, estou dentro de casa, eu posso abrir o jogo. Então veja, nós não somos uma espécie de clube de talentos, em que todo mundo aqui está para mostrar o seu melhor. Não é assim. Nós somos pessoas reais. E mesmo sendo pessoas reais, pessoas que têm limitações, a palavra diz, Salmo 133, como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. Por exemplo, antes de eu começar aqui a pregação, vocês estavam cantando, estavam também antes se confraternizando. Como é gostoso isso, né? Isso é muito bom. Isso é agregador, é enriquecedor. E São Paulo, quando apresenta a doutrina sobre a igreja, ele diz que a igreja é um corpo. Ou seja, o que é um corpo? Um corpo é um organismo constituído de partes desiguais. E ele diz no capítulo 12 da carta aos Coríntios, o olho é uma coisa, o pé é outra coisa, o ouvido é outra coisa, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Só que, nas nossas diferenças, nós precisamos ter harmonia. Veja bem, a igreja não é um conjunto de clones, em que todo mundo é igualzinho. Aliás, eu tenho horror disso. Quando você chega num lugar e todo mundo tem um comportamento robótico, de soldadinho, todo mundo é muito padronizadinho. Não. Igreja não é isso. Há um filme do Steven Spielberg, antigo, chamado Inteligência Artificial, em que, enfim, a história de um menino robô, muito perfeito, e que, num determinado momento, ele se encontra com o seu criador. E o seu criador o faz ver uma dezena de meninos iguaizinhos, idênticos a ele, o robô meio que surta. Bom, enfim, é claro que o Spielberg está jogando aqui com o humano e o robótico, confundindo às vezes um pouco as duas coisas. Mas nós não somos clones. Isso significa que nós temos perfis diferentes e Deus nos juntou. E isso é extremamente incômodo. Por quê? Nós todos temos a tendência de amar quem é parecido conosco. Amar por afinidade. Então veja, a comunidade cristã não é um grupo de pessoas que eu escolheria. É um grupo de gente que Deus me confiou. Mais ou menos assim. Toda família é um pouco doida. E de vez em quando alguém já disse, ou todo mundo já disse alguma vez na vida, bom, não fui eu que escolhi minha família, né? Eu caí lá. Ou seja, Deus me colocou lá. Eu tenho que lidar com aquelas pessoas que estão ali. A igreja é a mesma coisa. Ou seja, eu estou aqui para aprender também a me achar no meio das diferenças com todo mundo. O nome disso é comunhão. Andar junto com quem é diferente. Conviver com quem não é idêntico a mim. Aprender isso, aprender a apreciar a diferença. Aprender a gostar das diferenças. Veja, a comunhão não é medida por uma foto. A gente, no final da JC, geralmente faz uma foto linda.
todo mundo junto. A comunhão se mede no caminho. E quando a gente está andando junto, tem gente que tem um ritmo diferente, uns se cansam mais, outros caem, outros ficam nervosos, faz parte da vida. Todos nós temos temperamentos desiguais. Então veja, muitas vezes o jovem se perde aí porque o jovem é idealista, né? Então o jovem, ele sempre está em busca de um mundo ideal. Ele vai precisar fazer uns 40 anos para entender que as coisas não são assim. E ele conseguiria amadurecer mais cedo se ele levasse muito a sério a experiência de ser igreja. Por quê? Quem foge de atrito sempre vai andar de bolha em bolha. Nunca vai ter uma parada. Ele não consegue se estabelecer. E vai trocando de grupo, vai trocando de amizade, e sempre procurando um lugar aonde ele não seja confrontado. Só que Deus age conosco de maneira diferente. Ele coloca ao nosso lado pessoas que lixam o nosso caráter, que vão muitas vezes colocar-nos em situações um pouco incômodas. São Paulo diz em Efésios 4:2: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos por perseverar na unidade. Ele fala aqui de esforço, de empenho. Ou seja, unidade não é um clima. Unidade é virtude. É construída com musculatura. Unidade é resultado de treino. Então veja, nós precisamos entender que o nosso primeiro serviço é carregar o peso da convivência que nós temos uns com os outros. Por que tem muito casamento que não dá certo? Porque o peso do matrimônio fica nos ombros de um cônjuge, o outro só quer levezas. Ou os dois só querem levezas, aí termina mais rápido. Nós não somos chamados a sentir amor, nós somos chamados a amar, é diferente. Ou seja, amar em sentido cristão é escolher o bem do outro, é enfrentar as dificuldades que o amor traz consigo. Todo mundo gosta daquela musiquinha do Legião Urbana, que é uma paráfrase de 1 Coríntios 13, que depois foi gravada pela Ângela Maria e ficou intragável. Pelo menos para mim, coitada dela. E aqui ele diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, etc., e não tivesse amor, seria como um bronze que soa, um símbolo que retine e tal. E aí ele descreve o amor. Versículo 4: o amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, não é arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não se enraivece, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, esse amor aqui é tudo menos frágil. É um amor forte. Não é romântico, ele é responsável. Então veja, eu preciso aprender a lidar com os defeitos das outras pessoas. A palavra defeito significa aquilo que falta, né? O que está feito é perfeito, ou seja, ele tem a completude da sua feitura. O que tem defeito
ele é deficiente, há uma falta. Então o que acontece? Sempre nós vamos encontrar faltas nas pessoas que estão conosco. Por exemplo, se você é muito aceleradinho, o outro sempre vai parecer lento para você. E é uma coisa impressionante, né? Eu sou de temperamento, eu sou colérico, ou seja, eu sou pilhado. Parece que Deus me deu um coro de melancólicos ao meu lado, que sempre querem me explicar tudo nos mínimos detalhes, etc. É um pior que o outro. Uma pessoa que, por exemplo, é muito organizadinha. Às vezes a gente é meio maníaco com organização. Se irrita com quem não é tão organizado assim. Ou, por exemplo, existem pessoas que têm uma característica mais brilhante, que são mais solares, e outras são mais tímidas, mais opacas. Então, às vezes, uma pessoa tímida pode se sentir ofuscada e se irritar com alguém que tem mais brilho. Ou, por exemplo, uma pessoa que é mais durona, por N motivos, pode não ter paciência com alguém que é mais sensível. É por isso que São Tiago diz: de onde vêm as guerras e as brigas entre vós? Não vêm das paixões que lutam dentro de vós? Estão aqui, ó. Então, as nossas acelerações, as nossas lentidões, as nossas fortalezas, as nossas insensibilidades, as nossas suscetibilidades, as nossas sensibilidades estão aqui. E isso me faz enxergar o que sobra ou o que falta no outro como defeito. E, é claro, a tendência nossa é sempre pensar que o problema está no outro. E a gente não percebe que o problema do outro, muitas vezes, é que ele é um espelhamento do meu interior. Ou seja, aquilo me irrita porque é oposto demais, ou aquilo irrita porque é igual demais. Geralmente, quando uma coisa me incomoda muito no outro, é porque eu sou daquele jeito. O outro, muitas vezes, é um espelho. Então, veja, ao invés de me afastar daquela pessoa porque ela me incomoda, eu preciso olhar um pouquinho para mim e pensar: por que essa pessoa me incomoda? Fazer um pouquinho de análise. Por que essa pessoa tem algo que não vai? E aí, talvez eu descubra coisas interessantes sobre mim. E talvez aí eu descubra, sobretudo, que eu preciso aprender a lidar com quem é diferente de mim, ou quem para mim é um desafio. Vou contar uma coisa para vocês. Muito tempo atrás, no meu primeiro ano de sacerdócio, eu vou fazer 20 anos agora, tinha uma pessoa, uma mulher, uma senhora, que a voz dela me irritava. Era uma coisa irracional. Quando ela chegava para mim, nossa senhora, aquilo me causava uma irritação. Eu era muito jovem, né? Eu não sabia ainda suficientemente o quanto aquilo que a gente diz impacta nos outros. E um dia eu cheguei para ela e falei assim: querida, deixa eu te dizer uma coisa. Nada contra você, mas a sua voz me irrita. Deus do céu, coitada dessa mulher. Ela ficou profundamente magoada comigo, com razão. Porque eu não tive a maturidade de entender, coitada, é a voz dela, deixa ela falar do jeito dela.
Se está me irritando, eu preciso exercitar um pouco a minha tolerância, a minha paciência. Nem todo mundo vai falar do jeito que eu gosto. Ou seja, a comunhão é uma aliança estabelecida entre nós que não se sustenta pela afinidade, mas pelo sacrifício. Então veja, se a nossa unidade depende do meu desempenho, isso não é comunhão, é contrato. E nós não estamos numa empresa. Se a nossa unidade depende do meu temperamento, isso não é comunhão. Isso é afinidade. Se a minha unidade depende de mim, isso não é comunhão. Porque a nossa comunhão depende de Cristo. Ela passa pelo desconforto. Isso é normal, isso é bom, porque é desafiador, porque lima as nossas imperfeições. Então nós precisamos nos converter todos um pouco, todos nós. Então, ao invés de orgulho, eu tenho que ser humilde. Ao invés de competir, eu tenho que servir. Ao invés de ter razão, eu tenho que buscar o bem do todo. E é aqui que vem a importância, queridos, da igreja local. Isso é uma coisa muito importante, porque há um fenômeno nos nossos dias que é interessante, que é o fenômeno de entender a igreja como uma espécie de drive-thru, em que eu vou lá para pegar o que me interessa e ir embora. Então, a igreja, existem algumas igrejas que elas são realmente assim, elas são profissionais em ser shoppings de sacramentos. Então, confissão, missa curta, medida, cronometrada, entra e sai, manobrista, etc. Ou seja, as pessoas não têm vínculo. Você vai ali, chega, recebe o sacramento e vai embora. Você não tem vínculo. Isso não é igreja. Ou os católicos de encontro. O pessoal chama, há um tempo atrás, chama católico Fátima Bernardes, que só gosta de encontro, que era o nome do programa dela, né? Que é o católico que vai, assim, em acampamento, cerco de Jericó, né? Tem gente que vai em, 20 cercos de Jericós por ano. Se tiver 25, ele vai em 25. Vai em todo que é missa de cura. Vai trabalhar em todo quanto é JC que aparece. Tem EJC, é aqui, é acolá, é em cima, é embaixo, tô lá. Mas escuta, Deus não te chamou para ser cigano, para ser um nômade. Sem a igreja local, você não tem casa. E às vezes é legal não ter casa, porque isso não nos confronta. Ou seja, o que faz muitas pessoas terem uma ideia abstrata de igreja? É justamente porque não ama a igreja real, a igreja que está aí. A igreja que Deus me colocou. Sabe, fulano ama a igreja católica, mas despreza a igreja do bairro, ou a igreja que ele participa. A pessoa é muito católica, tão católica que não tem paróquia nenhuma. Isso não tem nada a ver com o que Cristo estabeleceu. Os apóstolos iam por todo lado estabelecendo igrejas, congregações.
Ou seja, é aqui na igreja que eu aprendo. Há um outro fenômeno muito interessante, que é o fenômeno dos superapóstolos da internet. Quer dizer, até ontem fulano estava prestando culto ao próprio Satanás, agora ele virou um apóstolo do reino de Deus. E não teve tempo de igreja. Gente, eu me converti aos 11 anos de idade. Eu esquentei muito banco de igreja, até começar a ensinar, depois tem um tempo de seminário. Ufa! Não é fácil. Você fica abaixando a cabeça para todo mundo. É assim. Igreja é o lugar aonde eu aprendo a obedecer sem ser servil. Eu aprendo a liderar sem dominar os outros. Eu aprendo a corrigir sem destruir o outro. Eu aprendo a ser gentil quando a minha vontade era soltar os cachorros. Ou seja, eu não apenas recebo os sacramentos, eu sou formado na igreja local. Não adianta eu ter dons que Deus me dê, se eu não passo pelo forno em que eu sou, por assim dizer, consolidado como membro de Cristo. E o que acontece? Amanhã, eu quero dizer, no próximo final de semana, nós vamos ter muitos jovens que vão passar por aqui, que nunca tiveram uma casa espiritual. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Eu vou utilizar uma comparação desagradável, mas ela é calculada. Aquele ator chamado Paulo Gustavo tinha uma personagem que era a Senhora dos Absurdos, que era uma velha hiper preconceituosa e de uma classe alta na sociedade. E aí há um esquete, porque o engraçado desse personagem é que ele diz o indizível, né? Então ele é politicamente incorretíssimo, mas num nível assim inumano. E aí ela fala que um dia foi a uma boate gay. E ela diz assim: gente do céu, pense num lugar bom para a gente ir. É a boate gay. Por quê? Eu sou mulher, eu posso entrar lá nua, ninguém olha na minha cara. Eles estão tão focados neles mesmos que ninguém olha na minha cara. Então eu entro, eu posso estar com joias, é como se eu fosse invisível. Muitas vezes nós somos assim na paróquia, na igreja. Nós já temos os nossos grupos de amizade e as outras pessoas se tornam invisíveis para nós. Então a pessoa vem, faz o encontro, depois ela chega na igreja e não se sente à vontade, ela não se sente vista. Por quê? Nós não somos suficientemente maduros e acolhedores para tratar todas as pessoas que estão aqui como irmãos. Eu tenho que cumprimentar o seu velhinho que está ali, que não escuta direito. Eu tenho que falar com a véia histérica. Eu tenho que cumprimentar um moleque chato. Eu preciso entender que eu não posso aqui me comportar como se eu fosse, sei lá, num show de sertanejo. Eu me dissolvo ali, eu vou, assisto o show, vou embora. Não é um rodeio. Não é uma balada. É igreja. Então, acolher, falar com o outro, conversar. Qual é o seu nome? Ah, eu não te conheço, você é daqui, está visitando, seja bem-vindo. Como é que você está? Tal. Saber quem é quem. Dar atenção.
Isso é essencial para manter a igreja como um lugar de acolhida e aconchego. Quantos de vocês que fizeram um encontro passado não se sentiram suficientemente acolhidos ao longo do ano? Talvez vários. Isso significa que todos nós precisamos nos converter, que todos nós precisamos olhar para nós, mas olhar para fora também. Isso é diário, isso é cotidiano. Isso é dar atenção às pessoas. Ninguém aqui é estrelinha. Ninguém aqui é um performer de uma banda ou de um programa de televisão. Você não vem aqui para se comportar como celebridade, que olha por alto a todos, enquanto você está, digamos assim, na sua posição de astro. Nós somos irmãos. E nós precisamos nos importar uns com os outros. Eu acho muito bom quando, por exemplo, no final das missas de domingo à tarde, o pessoal fica por aqui conversando. Mas não pode ser uma coisa só de panelinha. Precisa ser algo que se reflete no todo da igreja. A tal ponto que uma pessoa que chega aqui possa dizer, nossa, aqui eu posso ficar. Porque, de fato, eu não sou invisível. Aqui eu tenho um nome, eu tenho uma identidade. Inclusive eu posso servir. Eu posso me engajar no ministério. E tem espaço para todos. Para absolutamente todos. O que não falta é serviço. A igreja não é um aplicativo que eu abro quando convém. Não é uma prateleira espiritual que eu pego aquilo que me interessa e vou embora. É a minha casa, é a minha casa. Às vezes eu fico chateado, né? Porque, por exemplo, esquecem de desligar o ar-condicionado e isso vai impactar na conta de luz no final do mês da igreja. Mas não é por isso que eu estou chateado somente. Estou chateado pelo seguinte, eu não estou tratando a igreja como a minha casa. Na minha casa eu não posso fazer isso. Se eu entendo que a igreja é minha casa, meu Deus, eu vou tomar cuidado para não riscar o chão, porque é caro. Eu vou ter cuidado para não quebrar as coisas, porque elas são caras. E se acontecer, eu vou falar, olha, fui eu que fiz, aconteceu assim, etc. Posso ajudar, como é que eu posso fazer? A maior parte das vezes a gente vai dizer, não precisa, fica tranquilo, a gente resolve. Mas, isso significa que é a minha casa, eu entendo a igreja como a minha casa. Ou seja, eu não venho aqui para consumir experiências. Eu vivi um momento legal com Deus e pronto. Eu venho aqui para ter uma vida com irmãos que estão lutando, que nem eu. De vez em quando eu vou levar uma canelada, ai meu Deus, faz parte. Muitas vezes eu vou precisar ser um ombro amigo para ajudar alguém. Ou seja, a nossa comunidade precisa ser uma lareira nesse inverno de amor que o mundo vive. Ou seja, a lareira é aquele lugar que aquece a casa inteira. Não é uma fogueirinha que eu monto aqui, outra lá, outra lá. É uma fogueira que aquece a todos. Como é que eu coloco a minha lenha para aquecer essa lareira? A minha contribuição. Então vejam, nós
não podemos passar por cima dos sentimentos das pessoas. Isso precisa ser em todo lugar. Desde um grupo do WhatsApp, em que a gente precisa ser delicado com alguém, em que eu preciso calibrar o nível da zoeira, até na dinâmica da equipe. Ou seja, a casa é de todos. Nós não somos um hotel em que cada um tem o seu quartinho, ou cada grupo tem o seu quartinho. Nós somos uma casa. A casa é de todos. E quais são os pecados que nós podemos cometer contra a casa? São muitos. Eu enumerei aqui alguns. O primeiro pecado é o que eu chamaria de triângulo. O que é o triângulo? É quando dois se juntam para apontar um. Você viu fulano? Você viu cicrana? Queridos, o julgamento, né? A fofoca, precisam ser sempre disciplinados, o tempo todo na nossa vida. Porque vejam, nós, às vezes, herdamos o vício de comentar da família. Há um tempo atrás, uma pessoa me mandou um áudio, um meme, na verdade, que era o seguinte: a filha ligava para o pai e ela mandava o áudio, só que de propósito ela sacaneava, e o pai era um baita fofoqueiro. Então ela dizia: pai, você não sabe o que já aconteceu, eu tenho que contar a última para o senhor. Aí, fala. Então, sabe aquela pessoa... E aí, pai, chegou a polícia que... Pai, deu uma briga, o fulano... E ele não conseguia entender a fofoca. Então o velho foi ficando desesperado, foi ficando... Porque ali, todo mundo gosta de uma fofoca. Hoje existe a glamorização da fofoca. As pessoas até falam: menina, deixa eu te contar um babado poderoso que aconteceu. Aquele negócio assim que chega, já vem com emoção, vem carimbado com a coisa da curiosidade. Às vezes é um vício, é um mau costume que nós herdamos de família. E aí é o seguinte, sabe, tem família que tem de tudo, que é uma coisa tradicional dentro da casa. Por exemplo, botar apelido nos outros. Ela já vem aquela porca gorda ali. Aí vira o apelido dentro da casa. E chegou o amostradinho, né? Então, veja bem, nós, às vezes, transferimos esses defeitos, esses maus costumes, para dentro dos nossos relacionamentos eclesiásticos. E aí o que acontece? A gente alimenta fofoca, diz que me disse, comentáriozinho, quer saber de tudo, Aqui a gente precisa se converter. A gente precisa se converter. Ou seja, não me interessa saber muito sobre detalhes da vida alheia. Quem pegou quem está com quem terminou com quem. Às vezes acontecem coisas desagradáveis. Por exemplo, digamos assim, que dois de vocês, um menino e uma menina, comecem a namorar e não seja uma experiência legal. Namoro foi feito para terminar. E aí, o problema que é de casal, ele explode para fora, né? E aí o que acontece?
Nossa, pensei que fosse a campainha da escola. Foi muito sinal de intervalo, né? E aí o que acontece? Aí ficam uns do lado dela, outros do lado dele. E aí, aquelas imaturidades, né? Que a pessoa começa a querer usar as redes sociais para lavar roupa suja, aí começa a mandar recadinhos, e começa a postar, e não sei o quê. Aí outro vai ver quem curtiu. Gente do céu, eu não sei como que as pessoas têm tempo para tanta picuinha, para coisas mesquinhas desse nível. Então, assim, vocês sabem que a discrição é uma virtude muito elegante. E tratar a própria vida com discrição e respeitar a privacidade dos outros é algo extremamente educado e elegante. Nós deveríamos, assim, sentir até um pouco de vergonha pelas vezes que nós já fizemos isso. Porque não é degradante, não é legal, não é bonito. Então eu preciso ter a capacidade de respeitar os silêncios, os tempos, os momentos. Às vezes em igreja acontecem coisas extremamente chocantes, porque fazem parte da nossa condição de gente com defeito. Nós não somos perfeitos. Então, pode acontecer um divórcio. E às vezes por motivos horríveis. Pode acontecer de uma pessoa nossa ficar grávida, uma menina, não está casada. Pode acontecer de, por exemplo, alguém ter algum problema com a justiça. Pode acontecer, são coisas que acontecem, são normais, fazem parte da vida. Se nós não... Aqui precisa ser um lugar em que essas pessoas que passam por isso, elas se sintam respeitadas. Elas não se sintam condenadas, julgadas ou apontadas. Entendem? Então, nunca triangular, nunca, sempre procurarmos olhar os outros e tentarmos entender do melhor jeito. Ter aquela maturidade de tomar uma distanciazinha psicológica e pensar, não, mas talvez isso seja um jeito dele, tem um modo, etc. Tem gente de todo tipo no mundo. Então, nós vamos ter gente doidinha no nosso meio, faz parte. Igreja é lugar também de gente doida, neurodivergente, gente que tem os seus, parafusos soltos. Eu também tenho os meus. Então, sei lá, tem fulano que parece um pouco estranho. Vamos dissolver essa estranheza ao invés de reforçá-la? Ou seja, conversar, etc., incorporar. Um segundo pecado contra a casa são as panelinhas. Ou seja, o meu grupo de afinidade, que no fundo acaba sendo aquele grupo em que a gente vai espalhando os próprios microvenenos. Sabe? Ai, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. São, tipo assim, grupos em que a gente tem uma licença moral para falar das outras pessoas. Então, nós não podemos ser assim. Sei lá, tem os da música, os da logística, os do grupo tal, um círculo fechado aqui, outro lá, que aí chegou uma pessoa, todo mundo meio que muda de comportamento. Nós não podemos ter comportamento de combo. Combo. Quer dizer, sempre as mesmas pessoas que se sentam juntas, que estão no mesmo lugar, que frequentam o mesmo McDonald's, que vão para o mesmo Habib's, que falam das mesmas coisas. Não pode ser assim.
E, do mesmo jeito, a gente tem que parar também de agigantar coisas que são mínimas, que são micro. Né? Uma vez uma menina veio falar para mim assim, tá todo mundo falando aqui que eu fiz não sei o quê. Eu falei assim, todo mundo, gente? Todo mundo é muita gente. Primeiro, eu não estou sabendo de nada disso. Quando você vai verificar, é 3 gatos pingados que falaram lá alguma coisa, não tem importância nenhuma. Mas a pessoa, ela projeta um negócio muito maior do que a coisa é. Não, está todo mundo falando, não. Né? Ou, eu estou do lado de Cicrano, defendo Cicrano até a morte. Meu filho, mas será que não tem a sua parcela de culpa também? Todos nós somos errados um pouquinho em alguma coisa. Ninguém está tão 100% certo assim. Então, nós não temos, aqui não pode ter tribunais, uma igreja não pode ter, tem que dissolver, tem que desmanchar esses grupos pelos quais nós vamos nos juntando com pessoas que nós gostamos mais. Isso é claro que para nós gera insegurança, mas é muito importante. Senão nós não crescemos juntos um com o outro. E aí nós vamos criando invisibilidades, e às vezes tem pessoas profundamente feridas que precisam ser tratadas e que passam ao largo da nossa comunidade porque está tudo, digamos assim, subseccionado, é que nem prefeitura, cheio de repartições. Um outro pecado, excluir os outros. Veja bem, nós podemos cometer exclusões muito sutis, tipo, excluir alguém por ignorar essa pessoa, o que essa pessoa fala não é importante. Vejam, queridos, existem pessoas que são inconvenientes, ou que são um pouco nonsense. Existem. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou em reunião de equipe, a gente está fazendo o nosso brainstorm, e tem gente que sugere as coisas mais... que eu digo assim, meu Deus, de onde tirou isso? Eu tenho que me comportar de um modo que eu não faça aquela pessoa se sentir ridícula. Ainda que o que ela esteja falando não seja um negócio dos mais. Eu não posso ignorar os outros, ou cortar os outros. Sabe, a pessoa fala, você corta. Cuidado com isso. Mais uma vez, dar apelidos para os outros, ou rótulos. Existem apelidos que são carinhosos, então a gente pode dar, né? Então, sei lá, estou vendo o cabelo ali, estou vendo, sei lá quem, o Catatal. São apelidos carinhosos, não tem problema. Agora, o negócio é chamar a pessoa pelo defeito. Cadê o dente podre? Cadê a aleijada? A manca, né? As minhas brincadeiras, elas também têm que ser brincadeiras feitas com caridade, que não humilhem os outros, né? Distribuir funções, não deixar ninguém sobrando. Ou seja, algumas pessoas também têm aquele comportamento assim de torcer contra, que é mais ou menos assim, tá vendo? Eu falei. Ou dar aquela olhada assim. Que a pessoa, no fundo, está torcendo para tudo dar errado. Quando nós temos, isso é uma das dificuldades que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, nós vamos organizar um evento. As pessoas se comportam como se o evento fosse responsabilidade da equipe de festas. Não, é de todos nós. Vai ter uma quermesse, todos nós temos que nos mobilizar para participar.
Ah, mas eu estou sem um centavo no bolso. Tudo bem. A sua presença é importante. Enche o bucho em casa e vem para a festa aqui. Nós, sei lá, temos que fazer um evento de venda de convites. Às vezes é uma dificuldade. Custa eu tentar vender umzinho. Ou seja, nós todos fazemos parte do todo. Eu não posso olhar e pensar, a responsabilidade é dos outros. Eu tenho que me envolver. Em que eu posso ajudar? Né? Então, por exemplo, né, às vezes tem que fazer trabalho de mutirão, coisas assim de igreja. Lavar o pátio, fazer um faxinão geral. Poxa, eu vou lá. Né? Eu vou lá. Às vezes, por exemplo, vocês me desculpem falar de algo assim tão prosaico, mas c'est la vie. Por exemplo, os banheiros. Custa, se eu estou olhando o banheiro sujo, porque alguém, uma criança, sei lá, passou por lá e deixou as suas relíquias, será que custa eu dar uma descarga? Eu falar, olha, o banheiro ali está uma desgraça. Será que a gente não pode aqui fazer alguma coisa para limpar? Ou pelo menos avisar quantas vezes, queridos, eu estou na minha casa paroquial, cujo banheiro está parede a parede com o banheiro, deve ser o feminino, o masculino, não sei qual que é, ali do plenário, e o que acontece? De repente tem um cheiro de esgoto, nossa, parece que mataram um rato aqui por baixo, o que está acontecendo? Eu tenho que sair, ir para o outro lado, dar descargas no banheiro, porque as pessoas deixaram ali os seus dejetos, né? Ou seja, quando eu tenho responsabilidade, quando eu entendo, nossa, essa casa é minha, sei lá, vou antes da missa, vou ao banheiro, eu vejo, nossa, isso aqui alguém desgraçou. Vou lá, porque eu sei, vai chegar uma visita aqui, vai chegar uma pessoa, é a minha casa, eu preciso deixar isso aqui bonitinho, faz parte. Nunca trabalhamos com indiretas, com aquele silêncio punitivo, sabe? De dar um gelo na pessoa. Veja, se algo te incomodou, é normal, é humano. Chega na pessoa e fala assim, sabe aquele dia que você passou, você disse assim, você estava querendo me ferir? Porque eu fiquei magoado, tal. Às vezes ali se resolve, a amizade se aprofunda. Às vezes a gente passa seco. Gente, muitas vezes eu preciso passar reto. Porque, por 1000 motivos. Faz parte da vida, mas será que eu sou capaz de compreender, né? Ir lá, dar uma colher de chá para o irmão. Competição, outro pecado contra a casa. Então, por exemplo, eu sempre quero ser a referência. Toda paróquia tem aquelas pessoas que querem ser as super ungidas. Ela é que fala, ela é do balacobaco. Ela recebe, Deus fala com ela. Tremendo. Enfim. Não é assim, né? Às vezes tem pequenas competições de ministério, o meu ofício, o meu trabalho, aquela superioridade, ou a capacidade de assumir para si a missão divina de ser fiscal do universo, né? Sempre estar ali olhando para os outros. Nunca, não. Cada ministério tem a sua importância. Eu não posso querer ser o ungido, nada de ser autoritário sobre a vida de ninguém, de chegar para o outro e falar assim, Deus me falou que você tem que terminar esse namoro. Pelo amor de Deus, né? Outro pecado contra a casa, rigidez.
Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for como eu quero, eu fico chateado e vou embora. Ou, toda a equipe tem medo do fulano, porque o fulano tem uma régua muito exigente. Queridos, não podemos ser rígidos. Maleabilidade faz parte da convivência fraterna. Rótulos. Não podemos colocar rótulos uns dos outros. Isso é pecado contra a casa. Fulano é folgado. Nossa, já vem a dramática. Ai, gente, pelo amor de Deus, esse fulano é tão cri-cri. Os rótulos sempre diminuem a pessoa. E hoje em dia a sociedade ela está viciada em rotular. Lá vem o esquerdista, lá vem o bolsonarista. Gente, pelo amor de Deus, nós somos maiores do que rótulos. Eu não posso te julgar porque você é torcedor da Portuguesa. Você não cabe dentro de um rótulo. Favorecimento. Então, estes aqui eu gosto, então eu favoreço. Aqueles ali estão de fora, logo eu desprezo. Não pode haver um núcleo, né? Quem é do meu núcleo? Aqui, então a gente se favorece e saiu dali. Já vira a lei do cão. Ou seja, nós temos que ter sensibilidade para tratar os outros com calor, com carinho. São José Maria dizia, né, que uma vez um frade falou para ele: aqui no convento me tratam com caridade, mas em casa me tratavam com carinho. Isso é muito comum acontecer, né? Aquela caridade formal, mas falta o carinho, o calor humano, de você notar a existência dessas pessoas. Ou seja, eu preciso pensar, se eu fosse tratado como eu trato os outros, eu estaria ainda aqui? Eu sou capaz de pedir perdão, de me reconhecer na posição de errado, quando eu não soube me colocar na pele do outro. Eu sei me colocar nessa posição. Isso nos dá liberdade. Uma igreja só vira igreja quando nós todos somos livres. Ou seja, eu sei que eu posso errar e não vou ser condenado por isso. Eu sei que eu posso falar e não vou ser punido com nenhum gelinho, com nenhum silêncio punitivo. Eu sei que eu não preciso controlar tudo, que eu posso distribuir tarefas. Eu sei que eu não preciso ser o santão, que é uma coisa chata, no último, no absurdo, né? Que eu tenho horror disso também. Inclusive, eu não me comporto assim e nem gosto de ser tratado assim, né? A gente se trata como seres humanos. Eu tenho o meu ofício, eu sou sacerdote, essa é a minha identidade, vocês são fiéis, são leigos, mas eu não quero ser tratado com excessiva reverência ao servilismo. Acho isso horrível. É me comportar como se fosse né? Não, sem vaidade espiritual. Aqui não tem nenhum general do reino de Deus. Todos nós somos irmãos. Livre do medo de rejeição. Eu sei que os meus irmãos vão saber me acolher. Ou seja, livre do medo de falar.
Eu não preciso engolir tudo. Eu posso chegar no outro e falar com caridade, mas falar. Digamos assim, que eu tivesse o costume, ou o mau costume, de sempre atrasar. A missa começa 8h15, 8h30, tal, né? E se algum de vocês chegasse para mim e me dissesse: padre, o senhor não poderia se esforçar um pouquinho para chegar na hora? Porque está chato. Acolher essa correção com humildade da minha parte é sinal de maturidade. Isso é importante. Às vezes a gente corrige, precisa corrigir, né? Então, sei lá, a missa aqui é transmitida. Daí tem um pescoçudo que fica fazendo assim, né? Ou muito barulho, ou muita conversinha. A gente precisa corrigir, falar, né? Como é legal quando a gente tem liberdade de saber assim, eu posso falar que com jeito, com educação, e a pessoa não vai se magoar, não vai se sentir ferida mortalmente. Como eu fiz agora, olha, está atrapalhando um pouquinho as crianças ali. Sei que ninguém se ofendeu, pelo menos espero. Na missa eu já não tenho essa liberdade, porque às vezes tem gente ali que não está tão firme assim, e que vai se magoar. Nós podemos ter a liberdade de nos corrigir, e se eu passei um pouquinho do ponto, do outro chegar para mim e falar assim: olha, tudo bem, eu sei que eu errei, mas eu acho que você me tratou de maneira muito humilhante, eu não precisava ter falado assim. E vai lá e faz as pazes. É bonito isso, é maduro. Vejam como que eu estou aqui há tantos minutos falando sobre coisas de convivência, que só tem sentido quando a gente aceita a realidade de viver como igreja real, concreta, aqui. Se eu achasse que isso aqui é apenas um lugar que a gente veio para fazer um evento, vai embora, tal, não precisava eu gastar todo esse latim para falar para vocês. Mas é necessário. É necessário. São João da Cruz dizia que quando um convento não tem um frade complicado, deveria importar de outro convento. Por quê? Pessoas complicadas nos ajudam a ter o esforço de saber lidar. E quando uma comunidade realmente abraça o desafio de ser igreja mesmo, isso vai te preparar para a vida. Sabe o que vai acontecer? Lá no seu trabalho, você vai ser um cara que vai ser valorizado porque você sabe harmonizar diferenças. Quando você casar, o seu cônjuge vai dizer: nossa, realmente eu percebi que eu fui muito criança aqui, e ele foi maduro, ela foi madura para me tolerar, para me entender. Você vai desenvolvendo virtudes que talvez você não tenha aprendido dentro de casa. Aqui vai ser o lugar em que você vai desenvolver. Você vai ser treinado para isso. Se você resolver andar junto e não tratar a sua igreja local como um lugar de passagem. Então, por exemplo, resolva rápido. Não vá levar para casa um sapo engolido, entalado no pescoço. Resolva, vai lá e fale. Depois, resolva o que é pequeno, não espere ficar grande. Resolva logo. Quando são coisas pequenas, às vezes é uma questão de ajuste. Resolva direto. Você não precisa de plateia para resolver. Vai lá, fale com a pessoa. Sabe aquela pessoa delicada que percebe, por exemplo, que você está com uma caca no nariz? Fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Você está com uma caca no nariz, precisa de um... Toma aqui como é que é o nome disso? Um guardanapo. Né? A pessoa vai lá, ninguém nem notou, mas você...
Você não precisa de plateia. Faça de modo direto, delicado. Peça perdão pelo seu lado, pela parcela de culpa que você tem. E muitas vezes a gente tem que pedir perdão até por estar certo, sabe? Olha, eu peço desculpas porque eu acho que eu fui muito duro. Às vezes você não foi duro, mas a pessoa é suscetível e aí você precisa descer um pouquinho o nível, pedir desculpas. Deveria ser o nosso esporte preferido, porque é aquilo que nos faz exercitar humildade. Ai, desculpa, me perdoa. Ai, perdão, fulano. Não, fica tranquilo, não tem problema, mas você pediu, isso mostrou consideração. Sempre faça gestos de reconciliação. Tome a iniciativa dos gestos de reconciliação. Pare de esperar pelo outro. Então, reze junto. Vai fazer um serviço junto com a pessoa. Dá um abraço, manda uma mensagem. Né? Sabe quando você tem aquela delicadeza de dizer assim, você falou rapidinho com a pessoa uma questão, mas aí quando você chega em casa fala assim, fulano, tudo bem? Eu falei aquilo, você entendeu, né? Tá tudo bem? Você se sentiu... Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ótimo. A pessoa se sente valorizada. Uma vez eu cheguei aqui, vou contar um caso para vocês entenderem, né? Tinha uma moça, uma menina linda aqui, deve até estar aqui agora. Era um dia de calor, ela era mais nova, e ela estava com um vestido de alcinha, bem decotado aqui, que mostrava, digamos assim, os privilégios que a natureza lhe concedeu. Eu cheguei nela e falei assim, filha, você é tão linda, talvez você não se dê conta disso, mas assim, cobre um pouco aqui, sabe, não vem assim não. Olha, o vestido está mostrando as suas pernas, você tem umas pernas lindas. Nem a Tina Turner tinha uma perna tão bonita que nem a sua. Entendeu? Ela assim, a correção fez ela se sentir importante. É muito diferente de eu chegar para ela e dizer assim, filha, você está muito mal vestida. Não, pelo amor, não venha com essa roupa. Percebe? É muito diferente. Então, nós precisamos aprender que a caridade exige delicadeza, exige contornar, exige uma arte de educação, de polidez, de refinamento, que, ao mesmo tempo, é cheia de carinho. Tudo pode ser dito, depende do modo como a gente diz. Eu posso chegar para uma pessoa e falar a coisa mais desagradável. Por exemplo, digamos que fulano esteja fedido. Existe coisa mais desagradável do que isso? Existe. Mas não vamos aqui trazer como exemplo. Existe um modo de eu chegar para a pessoa e falar assim, fulano, talvez você não tenha tido tempo de passar em casa para tomar uma ducha, só queria te avisar, olha, está um pouquinho incômodo. Você quer um desodorante, um perfume, uma colônia que eu tenho aqui? Toma, vai ali e tal. É um detalhe. Quantas vezes já chegaram para mim e já me falaram algo do tipo assim? Bom, não é um segredo que eu tenho umas sobrancelhas exageradas, né? Parecem duas taturanas. E, às vezes, já chegaram para mim e falaram assim, padre, dá uma parada aqui em cima, porque está saindo fora. Dá uma impressão de que o senhor é ruim. Né?
E aí, quando junta aqui, então, que parece que é uma coisa só, é de assustar criança, já me falaram. A gente não deveria se sentir humilhado por isso. Porque é um toque humano que alguém nos dá para o nosso bem, em última análise. Ou seja, se as pessoas não se importam comigo, eu vou contar uma experiência minha de gordo, porque ela é bem típica. Eu estou de dieta, né? Estou tentando, estou na luta. E vocês, quem não tem esse problema, não sabe o quanto isso é difícil. Porque a obesidade é uma doença. E aí a gente tem um metabolismo que é diabolicamente lento e é um horror. Você tem que comer pouco, você tem que comer certo, não basta você comer pouco. Você tem que comer pouco e certo. Né? É um negócio muito, muito difícil. Às vezes a gente se cansa. É por isso que você engorda de novo. Porque você diz assim, ai meu Deus, eu queria comer um pão em paz. É? Só que acontece que quando o gordo surta, ele começa a inchar. E é assim, é 5 quilos em uma semana, meu querido, não é? Entende? Não é aquela coisa que o magrinho tem, que para ele engordar 2 quilos precisa de 2 anos. Não. Bom, qual que é a minha experiência? Toda vez que eu começo a emagrecer, as pessoas chegam para mim e falam assim, padre, o senhor está bem? Não é que o senhor está magro. Está acontecendo alguma coisa? Aí eu tenho que dizer, não, eu estou de dieta. Aí, não é muito difícil acontecer que justamente quando eu estou de dieta, as pessoas chegam para mim assim, com aquele bolo de cenoura coberto com chocolate derretido ali na hora, ou até a natureza se revolta, né? Não chega com aquele pudim maravilhoso, tal. Não, é só um pedacinho, é só não sei. Ele não sabe que só um pedacinho te desgraça. Por quê? Porque como você é gordo, os seus probióticos, as suas bactérias intestinais, elas clamam por comida gostosa. Elas gritam, né? E o que acontece? Quando você está de dieta e você come regradinho, elas vão ficando mais fracas e elas vão parando de exigir comida gostosa. Basta um Big Mac para você infernizar o seu corpo inteiro. Você come aquilo, de noite já te dá um desgosto. Ai, eu queria comer uma coisa assim. Ai, eu olho para a cervilha, está me dando um desgosto. Bom, enfim. Sem saber disso, é muito interessante, as pessoas te boicotam. Minha experiência, quando eu estou engordando, todo mundo fica quietinho. Quando eu estou emagrecendo, todo mundo vem perguntar por que eu estou emagrecendo. É a vida, né? É a vida. Mas para vocês entenderem como as pessoas que gostam de nós, às vezes são aquelas que falam aquilo que ninguém falaria. Então, aquela pessoa que chega para mim e fala assim, que às vezes eu fico até magoado, sabe? Porque dói. A pessoa chega para mim e fala assim, você está gordo. Você engordou. Você está engordando. Fecha a boca. Né? Para nós, a gente se defende. Todo mundo cria defesas, né? Ai, que gordofóbico. Nossa, as pessoas têm gordofobia. Não tem tolerância com gordo. Todo mundo tem que ser padrãozinho. Né? A gente cria essas defesas, mas são defesas da nossa imaturidade. Por quê? Porque quem nos ama mesmo quer ver a gente com saúde, quer ver a gente bem. E ver a gente com saúde, muitas vezes, é chegar e falar assim, filho, toma um pouco de sustagem, você está magro demais, chega, tá para ver os ossos.
filha, irmão, seguinte, vamos tratar essa compulsão alimentar? Querido, olha, não é por nada não, mas vai cortar esse cabelo, tomar juba do tamanho de um elefante, de um leão, desculpa. Ou seja, às vezes, eu estou dando exemplos desse tipo para vocês entenderem que o fato de nós termos de lidar muitas vezes com esses pequenos confrontos é sinal de amor, é sinal de caridade fraterna, é sinal de que nós estamos sendo cuidados, e de que nós estamos crescendo, que nós estamos sendo formados, que isso aqui não é um pedágio que você passa e vai embora, que isso aqui realmente é um lugar onde as pessoas estão atentas a mim, estão preocupadas com o meu bem. Alguém que, elas não estão simplesmente me fiscalizando, quando elas chegam e dizem assim, estou sentindo a tua falta, eu não te vi na missa os últimos dias. Elas não estão me fiscalizando, elas estão cuidando de mim. Estão tendo a coragem de dizer para mim, irmão, você é importante. Estou te vendo meio triste, você está precisando de alguma coisa, está precisando de alguma ajuda? Ah, sim, mas eu não quero falar. Tudo bem, estou rezando por você, tá bom? Estamos juntos. Se precisar, você sabe meu número, sabe como me chamar, bora lá. Ou seja, esta atitude de família, de agregação, faz com que uma comunidade se torne realmente um lugar em que eu quero estar. O nome disso é igreja. Vamos procurar, portanto, não apenas trabalhar pelo encontro, mas trabalhar pela igreja. Pela igreja significa trabalhar por nós mesmos. Sermos um lugar de relacionamentos duradouros. Sabe, eu quero chegar daqui a 20 anos e te ver com seus filhos, e você conversar com os filhos do outro, e os seus filhos serem amigos dos filhos dos outros, e todo mundo gostar de estar junto, e não ser apenas um lugar em que você tem repartição entre, sei lá, os diferentes grupos de churrasco, mas em que a gente realmente curte estar em família, estar em igreja, estar em comunidade. Você, jovem, precisa disso, mais do que um adulto. Então você precisa cultivar isso. Vamos nos colocar nessa posição de aliança que nós temos que ter uns com os outros. E assim, nós realmente iremos edificar uma igreja real e não apenas um lugar de serviços religiosos. Amém.